Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia Xavier, bem-vindos a mais um pouquinho do estudo do Vem e Segue-me da semana, onde nós abrangemos os capítulos de 5 a 7 de Alma. Então, o capítulo 5 de Alma é o capítulo, né? Aqueles capítulos que a gente tem que ler, reler, estudar com carinho mesmo, com atenção. É uma entrevista. Esse capítulo de Alma são 50 perguntas. Ele faz 50 perguntas que vão lá no âmago mesmo, dentro do coração da gente. E perguntas para nós nos avaliarmos, para a gente ver que pé eu tô na minha espiritualidade, na minha fidelidade aos mandamentos, ao Evangelho, ao Senhor. Então, são perguntas que, se o Salvador fosse nos entrevistar, provavelmente essas seriam as perguntas que ele nos faria. Então, quando a gente vê a alma, a gente tem que olhar com esses olhos. Eu vou agora ler a minha entrevista com o Senhor. E cada pergunta tentar responder da melhor forma. Como é que eu tô? Onde eu preciso melhorar? Que ponto que eu tô muito distante? Ou que ponto eu tô bem? Nossa, aqui tá tudo bem. Então eu vou trabalhar nesse outro ponto que não tá tão bem. Então, assim como a gente passa por uma entrevista para o templo a cada 2 anos, que o bispo faz várias perguntas para nós nos autoavaliarmos, né? E depois a gente vai para o líder da estaca que repete aquelas perguntas numa forma de você realmente ver como é que você está. A alma faz isso. Então, são perguntas para que nós possamos nos avaliar e que a gente deveria ler, pelo menos a cada 2 anos, passar por essa entrevista com o Senhor, que é, na realidade, uma entrevista do Senhor através de alma, que Ele faz conosco. Então, a gente vai ver algumas, são 50 perguntas, então não dá para ver todas agora, mas como vocês estudaram, né, nós estudamos essa semana, eu vou pegar só algumas que eu gosto demais e vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de chegar a começar mesmo esses capítulos de alma, só lembrar assim que 42 anos antes desse discurso de alma, o rei Benjamim deu aquele discurso dele perfeito, no mesmo lugar, lá em Zaraenla. Como eles seguiam o calendário de Israel, né, com as celebrações todas, e na ocasião do discurso do rei Benjamim, eles estavam celebrando provavelmente a festa dos tabernáculos por conta do que estava acontecendo. Agora são 42 anos depois, então 7777, né? Então provavelmente deveria ser uma ocasião muito parecida com aquela do rei Benjamim, onde as pessoas estavam já se preparando para essa celebração. Então foi um discurso especial de alma, e onde ele começa, ele estava muito preocupado com Zaraenla. Neor fez um estrago muito grande, né? Então muita gente, orgulho também, porque eles tinham crescido muito. Então muita coisa acontecendo em Zaraenla que estava desviando o povo. E a alma vai começar a mudança no coração da nação. Então ele vai lá no coração nefita, lá em Zaraenla, e começa a mudança de lá para fora. Isso é muito simbólico também, né? Porque a gente, quando nós começamos a mudar, quando a mudança vem do coração para fora, o coração tem essa capacidade de fazer com que a gente mude por inteiro. E é isso que a alma quer. Quer que a mudança de Zaraenla possa ser tão grande que vai influenciar o resto do país. Então ele começa ali no mesmo lugar em que o rei Benjamim havia dado o discurso maravilhoso dele 42 anos antes. Agora, então, a gente vai conhecer Alma, o profeta, o líder, o sumo sacerdote, o missionário. Até então que nós vimos de Alma, o filho, foi a rebeldia dele, a conversão, depois Alma como juiz supremo, como ele lidou com Neor, como ele foi para a guerra para defender o povo, né, a guerra contra Anlice. E agora então vem Alma, o líder espiritual, o grande profeta do Senhor. E eu ouso dizer que se não é o melhor ou maior, é um dos maiores oradores do livro de Mórmon. São 21 capítulos de discursos e ensinamentos desse profeta, que nós vamos ter o privilégio de reestudar, né? E são ensinamentos muito claros, ele era muito claro, muito direto. E a gente vê isso nesse capítulo no capítulo 5. As perguntas são diretas, sem enrolação.
é isso, você está fazendo isso, você não está, se você não faz isso, isso vai acontecer. Então, tudo muito direto. Então, esse capítulo de alma precisa ser estudado e relido e as perguntas serem feitas até, de repente, em voz alta, como se realmente fosse uma entrevista. Eu li outro dia, eu tenho um professor da BYU que eu sigo, e ele deu um discurso sobre alma 5. E ele fala o seguinte: coloque-se na audiência, coloque-se lá em Zarainla, como se você estivesse lá. Eu estou aqui em Zarainla para ouvir o profeta. Como o discurso de alma teria afetado você? Aí ele dá várias situações. Como teria afetado você se você fosse um daqueles 3.500 recém-conversos, né, da igreja? Ou se você fosse um soldado seriamente ferido na batalha contra Anlice? Ou se você fosse a viúva de um soldado que foi morto na defesa de Anlice contra a alma? Ou um membro antigo e fiel da igreja? Ou um molequita, amigo de alma, mas se sentindo politicamente excluído? Ou um membro da igreja com um pé lá na seita de Neor? Um pai e uma mãe fiéis com um filho adolescente rebelde? Um idoso que fez convênio lá na época do rei Benjamim? Então ele cita várias situações assim, querendo dizer, se coloque lá, vá até Zarainla ouvir esse discurso de alma. O que você levaria, o que você esperaria ouvir de um profeta? Então, eu pensei muito nisso depois que eu li esse discurso. O que eu levaria para essa conferência aqui com a alma, esperando conforto ou esperando ser tocada pelas palavras dele? Será que eu levaria a preocupação com a situação que está acontecendo no mundo, tanto com esse vírus quanto com esse racismo? Será que eu levaria a preocupação com alguma situação familiar? Ou eu levaria a alguma situação de desemprego ou de depressão? Ou, sei lá, são tantas coisas, né? Tantas coisas que a gente passa, que a gente gostaria de ter respostas. O que eu levaria? Mas de qualquer forma, o que ele fala é: se coloque lá. Então, isso que é o meu convite hoje, que a gente possa agora ir até Zarainla, assistir Alma, o profeta, falando e fazendo essas perguntas para nós. Como é que nós iríamos responder cada uma dessas perguntas? Então, vamos começar. A gente vai começar, desculpa, eu tenho um monte de papel, eu vou parar para olhar aqui meus papéis, mas a gente vai começar, lá ele já começa o discurso dele, falando para o povo, vocês têm que se lembrar do amor de Deus. Lembrem-se de como o Senhor livrou vocês do rei Noé. Foi foi um milagre dos dois lados, né? Tanto do Lime quanto do povo de Alma, Pai. A maneira com que o Senhor os libertou. Ele fala, vocês lembram disso? Aí ele vai começar as perguntas lá no 6. Ele diz assim, ó: haveis conservado suficientemente na lembrança o cativeiro de vossos pais? Haveis conservado suficientemente na lembrança a misericórdia e paciência de Deus para com eles? Haveis conservado suficientemente na lembrança que ele livrou suas almas do inferno? Suas almas foram iluminadas pela luz da palavra eterna. Porque ele fala assim: haveis suficientemente conservado na lembrança tudo que o Senhor tem feito por vocês. Então, será que nós estamos guardando na lembrança tudo que o Senhor tem feito por nós? Assim, são inumeráveis vezes que ele nos livrou de algum cativeiro. Então, pode ser o cativeiro do vício, o cativeiro da saúde, o cativeiro da depressão, o cativeiro de problemas familiares, problemas no trabalho. Tem tantos cativeiros, né, que a gente acaba tendo. E será que nós lembramos de todas as vezes que o Senhor nos livrou desses cativeiros? Então, muitas vezes a gente olha e fala assim: ixi, não tem luz no fim do túnel, não vejo luz no fim do túnel. E é isso que a alma está dizendo. Tem luz no fim do túnel, mas se você não consegue enxergar a luz no fim do túnel, olha para trás. Então, tá lá na sua lembrança todas as vezes que o Senhor tão bondosamente livrou você de um cativeiro. Se ele livrou lá, por que ele não vai livrar agora? Ele não é um pai
Ele não mudou, ele é o mesmo Deus, o mesmo Pai de amor. E eu tenho uma amiga que, na semana passada, ela contou que quando ela tem um desafio, algum problema, uma tristeza, alguma coisa na família dela, eles têm um jargãozinho que eles usam. Que quando uma pessoa está triste, algum problema, enfrentando alguma coisa, um deles fala: o Senhor é bom o tempo todo. Aí a outra pessoa responde: o tempo todo o Senhor é bom. Eu adorei, anotei, porque adorei isso. Porque é isso é verdade. O Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. A gente só precisa guardar isso na nossa lembrança. Aí, falando em lembrança, eu lembrei do discurso do Elder Anderson nessa última conferência, que foi maravilhoso. E o discurso chama justamente isso de lembrança. Lembranças espirituais determinantes. Vocês lembram? Ele usou uma animação com luzes. E nesse discurso ele fala o seguinte: quando as dificuldades pessoais e o desânimo escurecem nosso caminho, ou quando as condições do mundo que estão fora do controle fazem-nos duvidar do futuro, as lembranças espirituais determinantes do nosso livro da vida são como pedras luminosas que ajudam a clarear o caminho, assegurando que Deus nos ama e que mandou seu Filho Jesus Cristo para nos ajudar a voltar para casa. E aí em uma das partes do discurso, ele fala, que é lindo: eu sabia que Deus sabia que eu sabia que uma janela dos céus havia sido aberta. Então, quando nós estamos passando por esses cativeiros, se nós temos guardado na nossa lembrança as inúmeras vezes que nós sentimos o Senhor nos libertando, nós precisamos dizer como Elder Anderson: eu sei que o Senhor sabe que eu sei que é Ele que está me tirando desse cativeiro. Esse discurso dele é muito bom. E assim, então, vamos seguindo. Então, primeira coisa que ele fala: você está guardando na lembrança a bondade de Deus? Está guardando as coisas que Deus tem feito na sua vida? Aí a gente vai dar um salto, vamos lá para o 14. Aí no 14 ele fala: haveis nascido espiritualmente de Deus? Pergunta: será que eu nasci espiritualmente de Deus? Como é que eu vou nascer espiritualmente de Deus? Como é que está meu processo de conversão? Como é que eu estou espiritualmente? A outra pergunta que ele faz, que eu adoro: haveis recebido sua mensagem em vosso semblante? E haveis experimentado essa poderosa mudança em vosso coração? Como é que eu tenho a imagem do Senhor no meu semblante? Qual é a forma? Como é que eu consigo? A gente tem muita gente, às vezes nós olhamos para as pessoas, para algumas pessoas, a gente fala: nossa, ela realmente tem um semblante celestial. É a imagem do Senhor refletida no semblante. Como é que eu faço isso? Não tem outra fórmula, não tem uma... O jeito é desenvolvendo os atributos do Salvador. Então, à medida que eu desenvolvo os atributos do Salvador, tem uma lista, inclusive a gente vai ver aqui lá no 7, ele dá essa lista para o povo de Gideão, esses atributos que é amor, serviço, paciência, longanimidade, submissão, humildade. É uma lista. E à medida que a gente vai desenvolvendo esses atributos, nós vamos tendo a imagem do Senhor refletida no nosso semblante. E aqui é tão bonito que ele fala: imagine quando vocês forem se apresentar no tribunal, diante do tribunal de Deus, lá no último dia. Ele fala assim: podereis levantar os olhos, tendo a imagem de Deus gravada em vosso semblante? Então, quando a gente estiver lá no tribunal de Deus, no último dia, sendo julgados, e nós levantarmos os olhos para o Senhor, Ele vai ver a imagem dele refletida no nosso semblante, porque nós realmente fizemos todo o esforço para desenvolver os atributos dele. Ele sabe que não é fácil, então por isso ele é um Pai de amor misericordioso. Por isso é um Salvador. Ele está aqui para nos salvar, não para apontar o dedo e dizer assim: aqui você falhou. Então lá no último dia no tribunal, vai ficar olhando só aquilo que a gente fez de errado para nos condenar. Não, é exatamente o oposto. É aquele Deus misericordioso, amoroso, salvador, que está ali do nosso lado, nos ajudando a desenvolver esses atributos, a ter essa imagem do Senhor no nosso semblante, a ter essa mudança de coração que a alma fala aqui.
Muito bem, vamos para frente. 16 agora. Podeis imaginar ouvir a voz do Senhor dizendo naquele dia: Vinde a mim, benditos, pois eis que vossas obras foram obras de retidão na face da terra? Ai, que delícia, né? Todo mundo acho que quer ouvir isso. Ou imaginais que podeis mentir ao Senhor naquele dia dizendo: Mas Senhor, nossas obras foram retas, a gente fez, nós só fizemos coisa boa. Vai ter como mentir. Ele fala: ou você vai se apresentar no tribunal de Deus com a alma cheia de culpa e de remorso, porque você não fez aquilo que devia ter feito, tendo a lembrança, lá vem a lembrança, mas de toda a sua culpa. Então, a gente tem que tentar, cada dia, desenvolver um pouquinho os atributos do Senhor, né? Para poder fazer o que fala aqui no 19, poder levantar os olhos e a nossa imagem ter o reflexo do Salvador nela. Muito bem, vamos para frente. Ali no 26, a pergunta do 26, antes dele fazer a pergunta, ele fala uma coisa que eu sempre me chamou a atenção, porque eu gosto muito de música. Então, eu leio a alma fala muito nisso, sobre o canto, cantar o canto do amor que redime. Então, várias vezes ele vai citar esse... Você tá experimentando essa mudança, a ponto de querer cantar o canto o canto do amor que redime. Então, acho que a alma só não fazia parte do coral nefita, porque ele era muito ocupado, né? Mas eu acho que ele era um daqueles admiradores. Não, vamos fazer uma conferência, ó, cuida do coral aí, porque tem que ter música, tem que ter esse canto do amor que redime, porque muitas vezes é assim, às vezes a gente está tão feliz, tão agradecido, ou mesmo ao contrário, às vezes a gente está tão triste, precisando de uma ajuda, e vem um hino e que muda o espírito da gente, né? Faz a gente ter mais fé, ou demonstrar gratidão ao Senhor através desse canto do amor que redime. Aí ele faz uma pergunta: podeis agora sentir isso? Agora, nesse momento, enquanto a alma está falando, vocês podem sentir isso, sentir esse desejo de cantar o canto do amor que redime? Aí ele continua ali: haveis sido suficientemente humildes? E ele vem com uma pergunta maravilhosa: que vossas vestimentas foram limpas e embranquecidas pelo sangue de Cristo, o qual virá para redimir seu povo de seus pecados? Então, ele fala: vocês são inocentes diante de Deus, vocês têm sido humildes o suficiente a ponto de que o sangue que vem para fazer esse embranquecer a nossa alma, né, possa ter esse efeito. Uma coisa interessante que nós falamos sobre isso algumas aulas atrás, que o sangue é muito difícil, quando você mancha alguma coisa de sangue, é muito difícil tirar, né? Dá um trabalhão, e você esfrega, você põe de molho na água sanitária, e às vezes não fica perfeito como estava antes, mas esse sangue tem a capacidade de deixar mais branco do que o branco, né? A nossa alma, ele limpa tantos pecados, então que ele vai deixar mais embranquecido, e mesmo que esteja manchada, né? Esse é um sangue que limpa, que é o sangue do Salvador. Então ele fala isso: vocês estão suficientemente humildes para deixar que esse sangue, que é o sangue que limpe a sua alma, limpe seus pecados, e te deixe de novo pronto, né? Aí ele fala: cuidado aqui, cuidado com orgulho, cuidado com a inveja, cuidado com a zombaria entre irmãos. Aí ele faz um convite, lá no 33, todos os homens, é um convite a todos os homens, pois os braços de misericórdia lhes estão estendidos, e ele diz: arrependei-vos e receber-vos-ei. Então tá aí um Deus misericordioso, sempre pronto a nos receber, quando nós estamos dispostos a melhorar, nos arrependermos, porque esse sangue com esse sangue que ele expiou por nós, ele nos limpa, ele nos limpa, nós voltamos a ser limpos dos pecados. Isso é uma prova de amor, misericórdia, assim, impressionante, né? Aí ele vai lá dá um salto lá para o 38,
onde ele fala sobre o redil, sobre o bom pastor. Que pastor que nós estamos escolhendo? Então existe assim uma bifurcação mesmo. É o bem e o mal. Em que redil eu estou? De que rebanho eu faço parte? Eu faço parte do rebanho do bom pastor? Aí ele diz assim, ó, se vós não sois ovelhas do bom pastor, de que rebanho sois? Onde eu tô? Em que rebanho eu tô? Então, se eu escolho o rebanho do Senhor, mesmo que eu me desgarro, eu saio, eu tenho um pastor amoroso que vai atrás, que me traz de volta para o redil, para a segurança, né, desse rebanho, enquanto que o outro não. O outro quer que eu seja tão miserável quanto ele. Então, ele fala que rebanho você faz parte. Aí ele faz um monte de perguntas. E aí é interessante que se nós tirássemos todas as perguntas, as 50 perguntas de alma desse alma 5, o que sobra em alma 5? Sobra um super forte, poderoso testemunho desse profeta. E a gente vai ver um deles agora, lá no 45. Ele diz assim, ó, eis que vos testifico que sei estas coisas de que falei, sei que estas coisas de que falei são verdadeiras. E como supondes que eu tenha certeza da sua veracidade? A alma tinha visto um anjo, conversou com um anjo, mas ele não menciona o anjo aqui, ele não fala, eu sei disso porque eu tive com um anjo, lembra? Um anjo falou para mim. Não, ele fala como é que ele sabe que isso é verdade. E a resposta tá no 46, porque elas foram mostradas pelo Santo Espírito de Deus. O Espírito Santo testificou. Ele fala que ele jejuou muito e por causa de jejum e oração, agora sei por mim mesmo que são verdadeiras, porque o Senhor Deus mas revelou por seu Santo Espírito. E é assim que o Senhor nos revela as coisas. Nos ajuda a fortalecer nosso testemunho, a saber que as coisas são verdadeiras. Através do Santo Espírito, assim como ele fez com a alma. Então estamos todos no mesmo barco. Todos na mesma situação. Somos todos filhos amados do Senhor, com quem ele se preocupa. E ele manda as mesmas coisas, né? O Espírito Santo para nos tocar, assim como ele fez com a alma, que ganhou esse testemunho maravilhoso. Aí ele diz assim no 48, digo-vos que sei por mim mesmo que tudo quanto vos disse concernente às coisas que hão de vir é verdadeiro. E digo-vos que sei que Jesus Cristo virá, sim, o Filho, unigênito do Pai, cheio de graça e misericórdia e verdade. E eis que é Ele quem vem para tirar os pecados do mundo. Sim, os pecados de todos os que creem firmemente em seu nome. Então ele presta esse testemunho poderoso do Salvador, que ele sabia com toda certeza, e sabia por conta do testemunho que ele recebeu do Espírito Santo. Aí vamos continuar. Aí ele fala da preocupação com a que ele tem com as pessoas, né, o povo ali de Zarahemla. Lembra que eles tinham progredido muito, tinham orgulho, estavam com problema com orgulho, tratando mal uns aos outros. Aí ele fala, persistireis em supor que sois uns melhores que os outros? Persistireis em voltar as costas aos pobres, aos necessitados e a negar-lhes vossos bens? Então, são perguntas que realmente calam lá dentro da nossa alma. Como é que eu tô? Como é que eu tô tratando o meu próximo? Como é? Se eu quero ter a imagem do Senhor no meu semblante, um dos atributos do Salvador é esse amor não fingido, essa caridade. Eu estou fazendo isso? Aí ele vai terminar dizendo que o bom pastor nos chama. Se derdes ouvidos à sua voz, ele vos levará ao seu redil e sereis suas ovelhas. Então é isso, esse bom pastor nos chama. E ele termina então dizendo que ele tá fazendo isso para os membros da igreja. Isso aqui é um mandamento, né? E para aqueles que não são membros da igreja, ele faz um convite dizendo, vinde, sede batizados para o arrependimento, a fim de que também partilheis do fruto da árvore da vida. Então, esse é o discurso memorável de alma, que precisa ser lido e relido, e com todas essas perguntas realmente sendo feitas para nos avaliar, né? E aí ele diz que a igreja, então, é posta em ordem,
é purificada, é fortalecida, ele deixa as aranhas lá bem redondinho, tudo certinho. O coração da nação nefita está pronto. Então agora, pela primeira vez, a alma vai começar a sair em missão, sair para visitar as cidades do país. E ele vai encontrar grandes desafios. Mas a primeira cidade que ele vai visitar, ele recebe uma surpresa muito agradável, que é a cidade de Gideão. E a gente vê que o discurso de Gideão é bem diferente desse discurso de Alma 5, porque ele chega lá e vê uma cidade fiel, o povo fiel, é obediente aos mandamentos, amando o próximo, cuidando uns dos outros. Ele diz assim, no 3, e eis que vim com grandes esperanças e muito desejo de constatar que vós vos haveis humilhado perante Deus e que haveis continuado a suplicar-lhe a graça, de constatar que sois irrepreensíveis perante ele e que não estáis no terrível dilema em que se achavam nossos irmãos em Zarãela. E ele fala, e bendito seja o nome de Deus, pois deu-me a conhecer, deu-me a grande alegria de saber que se acham novamente estabelecidos no caminho de sua retidão. Então ele chega numa cidade que está reta, então o discurso é diferente. Então eles não precisavam daquelas 50 perguntas que ele fez lá para o povo de Zarãela. Então ele vem com uma mensagem muito maior. Ele fala assim no 7, e eis que é uma coisa mais importante que todas as outras, pois eis que não está longe o tempo em que o Redentor viverá e estará no meio de seu povo. Então ele vem falando sobre o Salvador. O Salvador nasceria, como ia ser, que ele nasceria lá em Jerusalém, que a mãe dele se chamaria Maria. E por quê? Para que ele viria ao mundo? Ele vai explicar então aqui por que o Senhor, o Salvador, um Deus, veio aqui para a terra, ou viria no caso deles, né? Ali ele diz assim no 11, que ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. E tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo. E tomará sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdias entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Então ele explica para eles que o Salvador vem e vai sofrer para que ele possa sentir aquilo que nós sentimos e possa nos socorrer nas nossas aflições. Que coisa maravilhosa, não é? Então, quando a gente está passando por um desafio, o Salvador vai lá na nossa aflição, lá onde a gente está sofrendo. E ele sabe o que é, porque ele pagou, ele passou por isso. Então, aqui, ó, para que ele, segundo a carne, possa socorrer seu povo. Então, ele sabe exatamente o que eu estou passando. E ele vem me socorrer onde eu estou, como eu estou, e me tira, né, me ajuda na minha enfermidade, seja ela qual for. Esse é o grande Salvador e Redentor, de quem a alma presta tanto testemunho. E ele fala, e eis que agora esse é o testemunho que está em mim. E aí ele termina, é muita coisa aqui, mas ele termina dizendo, isso é o que vocês têm que desenvolver, esses atributos aqui do Salvador. E agora quisera que fosseis humildes e submissos e mansos, fáceis de persuadir, cheios de paciência e longanimidade, sendo moderados em todas as coisas, guardando diligentemente os mandamentos de Deus em todos os momentos, pedindo coisas necessárias, tanto espirituais como materiais, e agradecendo sempre a Deus por tudo quanto recebeis. É isso. Então o Senhor pode nos socorrer na nossa enfermidade, seja ela espiritual, seja ela material, o que for, física, o que for. O Senhor sabe o que a gente está passando e Ele vai nos socorrer lá onde a gente precisa ser socorrido. E aí ele termina com uma bênção apostólica, que acontece muito em conferência geral, quando a gente assiste, né, o profeta no último discurso sempre deixa sobre nós uma bênção apostólica, e essa é a bênção apostólica de alma. Ele fala lá no 25, e que o Senhor vos abençoe e conserve vossas vestimentas imaculadas, para que possais finalmente sentar-se no reino do céu, para não mais sairdes. Está aqui um líder dando essa bênção para o povo dele,
de que o Senhor pudesse abençoá-los e conservar as vestimentas deles imaculadas com o sangue dele, que é o sangue capaz de limpar todos os nossos pecados. E assim ele termina esse discurso que ele deu em Gideão e vai agora passar para outras cidades. Os desafios vão ser enormes, mas Alma, o profeta, Alma, o missionário, Alma, o líder, tem muita coisa para nos ensinar e que a gente possa nos lembrar dessas coisas, nos lembrar desse grande amor e bondade de Deus. Então eu vou terminar hoje parafraseando minha amiga e parafraseando o Elder Anderson. O Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. Então que a gente possa se lembrar disso e que o Senhor saiba que eu sei que Ele sabe que eu sei, que Ele está lá, me ajudando lá onde eu estou, para me trazer de volta ou para me fazer superar qualquer dificuldade que eu esteja tendo, né, que nós estejamos tendo. Esse é o bom pastor que cuida das ovelhas. É isso. Eu adoro Alma 5. Então, espero que vocês tenham uma boa semana. A gente se vê na próxima semana com mais um pouquinho dos ensinamentos desse grande profeta. Tudo de bom para vocês, se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau.